Paz do Senhor, queridos amigos, queridos alunos, estamos aqui para mais uma aula na Escola Bíblica Dominical, pelo Facebook da Igreja Cristã da Trindade. Hoje nós vamos dar continuidade e vamos aqui abordar a lição de número 11. A lição de número 11. Deixa eu só arrumar um negocinho aqui. Amém. Isso aí. A lição número 11, ela fala a respeito de Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra. Nós estamos aí chegando já ao final, né, desse trimestre. Essa é a lição número 11, então temos só mais duas lições e vamos encerrar os princípios divinos em tempos de crise, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Amém? Vamos lá. Vamos começar a nossa leitura bíblica. E eu quero fazer aqui, para quem está acompanhando na revista, eu quero fazer uma observação muito importante, tá? Na revista você vai ver que a nossa leitura bíblica em classe está lá em Esdras, no capítulo 8, do versículo 1 a 12. O que acontece? O irmão vai perceber, o aluno vai perceber, que esse texto que foi escolhido aqui pelo comentarista, infelizmente ele não é o mais apropriado à lição, tá? Ele traz aqui algumas informações da genealogia de Esdras, mas não é exatamente isso. Nós estamos tratando da palavra de Deus que foi pregada lá em Jerusalém. É sobre isso que nós vamos tratar. Então, olha só, queridos, o texto mais apropriado é Neemias. Eu até acredito que tenha sido um erro aqui do editor da revista, tá? O texto mais apropriado para nós aqui nesta lição é Neemias, capítulo 8, versículo 1 a 12. Então vamos fazer a leitura desse texto, Neemias, capítulo 8, versículo 1 a 12. Vamos lá. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Versículo 4. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à esquerda estavam Pedaias, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Versículo 5. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrados, rosto em terra. Versículo 7. Os levitas Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaias, instruíram o povo na lei, e todos permaneceram ali.
leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Muito bem, meus queridos. Ainda temos, deixa eu ver aqui, não, vamos lá. Artaxerxes envia Esdras. Nosso item número 1 é Artaxerxes envia Esdras. Então vamos falar agora sobre os judeus sobre o domínio persa. Aqui na verdade eu quero fazer um resumo daquilo que nós já vimos nas aulas anteriores. Para quem está acompanhando as aulas desde a primeira aula, isso vai ficar bem claro, tá? Então vamos lá. Os judeus sob o domínio dos persas. No século VI a.C., o povo judeu foi escravizado pelo Império Babilônico. Nós já vimos isso aí. Ele foi escravizado pelo Império Babilônico. A Babilônia, ela invadiu, né, o povo, a nação de Judá, destruiu o templo, destruiu a cidade de Jerusalém e levou uma boa parte da população cativa, presa, para viver lá na Babilônia. E eles ficaram lá pelo período de 70 anos. Né? O povo judeu ficou durante 70 anos preso, cativo na Babilônia. Até que o Império Medo-Persa, ele derrotou o Império Babilônico, ele conquistou o Império Babilônico, né? E com a queda da Babilônia, os reis persas, e aí o primeiro rei, né, que iniciou essa libertação do povo de Israel foi o rei Dário. Ele emitiu um decreto autorizando o povo judeu a retornar à cidade de Jerusalém para reconstruir o templo, né, e reconstruir toda a cidade. Então, nós temos aí esse período do exílio do povo judeu na Babilônia e a autorização de Dario para que o povo retornasse, o povo judeu retornasse a Jerusalém para fazer a reforma que eles tanto sonhavam. Pois bem, dentro dessa reforma, dessa reconstrução da cidade, essa reconstrução do templo, eu vou destacar aqui duas figuras que foram muito importantes. Uma nós já estudamos nas aulas passadas, que é a figura, que é um personagem chamado Neemias. Tá? Neemias, ele era um líder político. Então, Neemias ele foi responsável pela reforma político-administrativa da cidade de Jerusalém. Né? Então ele foi o responsável pela reconstrução dos muros, responsável ali até pela reconstrução do próprio templo, ele também pegou uma parte, e ele foi responsável por uma organização administrativa do povo judeu, ali na cidade de Jerusalém. A outra pessoa, que é o personagem que nós vamos estudar hoje, é o Esdras. O Esdras, Neemias era o líder político-administrativo, o governador, e Esdras foi destacado como responsável pela reforma religiosa. Então ele era um líder religioso. Neemias, parte política-administrativa, Esdras, responsável pela reforma religiosa. Vamos lá, vamos conhecer um pouco a respeito do Esdras. Quem que era o Esdras? A Bíblia nos diz que Esdras era um sacerdote, um escriba e, na tradição judaica, eles o consideram como o segundo Moisés. Pois bem, eu acho muito interessante que a Bíblia, vários versículos, tanto no próprio livro de Esdras, no livro de Neemias e no Crônicas, que provavelmente foi o mesmo autor que escreveu esses 3 livros,
a Bíblia faz questão de destacar que Esdras era um escriba. O que faz um escriba? O que era um escriba nesse tempo? O que nós podemos dizer? O que era um escriba? Pois bem, escriba era um profundo conhecedor da lei de Deus. Mas ele não era só um profundo conhecedor da lei de Deus, ele também a interpretava. Então ele era um profundo conhecedor da lei de Deus, a interpretava e ensinava a lei a outras pessoas, né? Então ele tinha discípulos, A Bíblia diz também que ele era sacerdote, e isso também é muito importante dentro da biografia de Esdras. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas assim, o seu conhecimento era tão profundo e o respeito que a comunidade judaica tinha por ele era tão grande que eles o consideraram, a tradição judaica, e principalmente a tradição judaica posterior ao Segundo Templo, considerava Esdras, em grau de importância, como se fosse um segundo Moisés, né? Nós sabemos que Moisés foi muito importante na libertação do povo judeu, da escravidão dos egípcios, né? Na época que eles eram escravos lá no Egito, e Esdras é essa figura importantíssima na reforma religiosa do Segundo Templo. Tá bom? Nós vamos continuar aqui. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. Então, assim, a partir destas características que nós acabamos, essas qualidades que nós acabamos de ressaltar na pessoa de Esdras, isso chamava, e o seu respeito, ele gozava de um respeito muito grande na comunidade judaica, isso chamou a atenção do rei Artaxerxes, né, o imperador do império, ali do Império Medo-Persa. E assim, uma política muito importante desse império, do Império Medo-Persa, era a tolerância religiosa, tá? Então, assim, vários povos desse império, né, que foi conquistado pelos reis medo-persas, eles tinham a liberdade de cultuar aos seus deuses, tá? Então, era uma política muito importante dentro do império, não impedir que os povos conquistados não pudessem exercer a sua liberdade religiosa. E isso também se estendeu até os judeus. Então, assim, essa política de tolerância, ela era geral dentro desse império. Mas o rei Artaxerxes viu na figura e na pessoa de Esdras uma pessoa de muito conhecimento. E Deus moveu o coração do rei para que escolhesse Esdras. E olha que interessante como é importante essas qualificações, como isso foi importante para a escolha, ele ser um escriba e ser um sacerdote, né? Por quê? Para fazer a reforma religiosa lá em Jerusalém, além de ser um profundo conhecedor da lei de Deus, precisava também vir da linha sacerdotal, porque era a pessoa que conhecia também todo o sistema litúrgico da religião judaica. Então, essa foi a pessoa escolhida pelo rei para ser enviado a Jerusalém e fazer essa reforma. Escolhida pelo rei, movido pelo poder de Deus, pelas mãos de Deus. Isso é muito importante. O item 4 diz: a importante carta que o rei enviou com Esdras. Tá? Então, o rei redigiu uma carta, um decreto com diversos artigos, né, ali, para que Esdras se dirigisse, acompanhado de vários judeus, de vários conselheiros, até Jerusalém, para iniciar essa reforma religiosa. Então vamos ver aí algumas características dessa carta que o rei enviou junto com Esdras a Jerusalém. Olha só, ela diz o seguinte, que qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém.
Isso está lá em Esdras, capítulo 7, tá? Esdras, no livro de Esdras, capítulo 7. Depois vocês podem abrir lá, se você quiser já pode abrir para acompanhar aqui um pouquinho a respeito dessa carta. Um outro artigo. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro e prata voluntariamente dados pelo rei e seus conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Outro artigo. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei. Mais um. Não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas, ou seja, eles estariam isentos do recolhimento de tributos. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus. Isso também é muito importante na carta do rei. Ou seja, Esdras ele tinha ampla liberdade, ele tinha aquilo que nós chamamos de carta branca. Esdras, essa carta aqui é a famosa carta branca. Esdras, você tem plena liberdade para agir em defesa da lei de Deus, né? E aqui termina o nosso comentarista dizendo: Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei, é interessante, isso é muito importante, aliás, a fazer tudo isso, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. Então essa foi a carta que acompanhou Esdras, e com todos esses artigos, né, e aqui além dessa liberdade, dessa ampla liberdade que ele tinha para agir lá, é interessante que o rei também se preocupou com a questão financeira, né? O povo judeu precisava de recursos para poder fazer toda a reforma administrativa, política, as reconstruções, né? E o rei ele deu essa isenção de tributos, né? Ainda permitiu que se levasse ouro e prata voluntariamente, dados pelos reis e seus conselheiros. Então eles ainda levaram uma boa quantidade de recursos para essa reforma. Continuando. O item 2 aqui da revista. Esdras ensina a palavra ao povo. Esdras ensina a palavra ao povo. Primeira coisa, o encontro de Esdras com Neemias, né? Aqui na nossa revista, quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias, o qual vinha sendo líder espiritual dos judeus em Judá. Posto para sair da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual este havia sido enviado. Queridos amigos, queridos alunos, você que está me acompanhando, eu quero fazer apenas uma pequena observação com relação a esse encontro de Esdras com Neemias, tá? Eu não posso me aprofundar muito nessa questão, por uma questão de tempo, mas é importante que vocês saibam e eu queria ressaltar isso para vocês. É o seguinte, existe uma certa controvérsia com relação a essa questão. Quem chegou primeiro a Jerusalém? Foi Neemias ou foi Esdras? O nosso comentarista está dizendo que Neemias chegou primeiro e Esdras foi posteriormente. Tá? Mas vocês vão ver aí, quem procurar em alguns comentaristas, em alguns livros de teologia, vocês vão ver que tem alguns autores que vão dizer que é o contrário, que Esdras chegou primeiro e Neemias posteriormente. Tá? E essa é uma questão realmente muito complicada de se tratar, por isso que a gente não tem aqui o tempo necessário para tratar isso aí, mas fique à vontade, tá? Se você quiser fazer alguma pergunta lá nos posts ali do Facebook, fique à vontade, eu vou ter um imenso prazer em responder você depois com mais calma. Mas olha só, para a gente encerrar esse ponto rapidinho, o que acontece? A gente verificar lá nos livros de Esdras, no capítulo 7, logo nos primeiros versículos do capítulo 7, a gente vai ver que ele chega no 7º ano de Artaxerxes. Tá? E lá em Neemias, no capítulo 1, versículo 1 e 2, ele vai falar que Neemias entrou em cena aproximadamente no 20º ano de Artaxerxes. Então pelos livros canônicos, nós vamos ter essa questão de 13 anos, sendo que
Esdras chegaria primeiro e Neemias posteriormente. Ocorre que, quando você começa a tratar desse assunto e colocando lado a lado o livro de Esdras, o livro de Neemias e o livro de Crônicas, os estudiosos perceberam que existem algumas incongruências nas datas, tá? E alguns fatos. E quando você olha esses 3 livros de uma forma geral, mais amplas, você vai perceber que, na verdade, quem chegou primeiro foi o Neemias. O Esdras veio posteriormente, tá? Mas aí essa é uma questão que realmente a teologia não fecha. É bom que você saiba que tem esses 2 entendimentos, e o nosso comentarista aqui, ele adotou a posição de Neemias chegando primeiro e Esdras se encontrando com ele, tá bom? Vamos lá. 2. Esdras ensina a palavra ao povo. Na festa dos tabernáculos, no dia 1º do mês 7º, houve santa convocação. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas. Então aqui era uma multidão que se juntou ali diante daquela porta, né, para ouvir a leitura da lei. A lei de Deus foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia. Olha que interessante, a leitura começou ao nascer do sol, às 6 horas da manhã, e foi até o meio-dia. Havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim, e em pé ao lado de Esdras havia um grupo de 13 auxiliares. Nós até vimos lá aqueles nomes todos estranhos lá, aquele pessoal que estava com ele ali no púlpito. Ainda cooperava um grupo de levitas, e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Isso nós vamos ver lá em Neemias 8:8, no texto que a gente acabou de ler. Vou até voltar aqui para a gente dar uma olhada. Olha cá, ó. Olha comigo, Neemias, versículo 8. Leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando. Isso é muito importante. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, aí em Neemias, no capítulo 8, grifa essas duas palavras, esses 2 verbos, interpretando-o e explicando. Então não foi simplesmente uma leitura corrida do texto. Eles demoraram umas 6 horas essa leitura. Mas era uma leitura com interpretação e explicação. Interpretação e explicação. E diz aqui a nossa lição que o ensino foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os que se alegrassem no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Olha só que o impacto que a palavra teve, que a leitura da palavra, a explicação, o entendimento da palavra teve na vida do povo judeu naquele momento. Aquilo trouxe para eles um sentimento de arrependimento muito profundo, que os fez chorar e lamentar. Chorar e lamentar. Olha o impacto que teve a palavra de Deus na vida deles. Mas Esdras, Neemias e todos os outros levitas falaram: calma, não se desesperem, não precisam ficar desesperados, tristes. Se alegrem, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O povo então foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam a palavra que lhes fizeram saber. Nós vamos trabalhar um pouco mais essa questão do impacto, dos resultados da palavra de Deus. Vamos lá. Item 3 da nossa revista, tópico 3 da nossa revista. A palavra de Deus deve ser ensinada. A palavra de Deus deve ser ensinada. Queridos, aqui eu quero trazer 2 exemplos para ilustrar um pouco a nossa aula, que eu acho muito interessante. Infelizmente, no meio evangélico,
Muitas igrejas não têm o costume de, infelizmente, isso é uma coisa realmente muito triste, lamentável, de ensinar a palavra de Deus. De pregar a palavra de Deus com responsabilidade, com exatidão, com conhecimento, com aprofundamento. E isso é muito importante. Vocês querem um exemplo? Antigamente, eu acredito que ainda tem algumas pessoas que praticam isso, que é aquela tal de caixinha de promessas. O pessoal mais antigo que está me assistindo aí deve lembrar da tal caixinha de promessas. O que era a caixinha de promessas? Era uma caixinha de plástico que tinha vários versículos em numas tiras de cartolinas, né? Pequenas tiras cartolinas. Destacavam-se o versículo da Bíblia, colocavam ali e colocavam ali dentro daquela caixinha. A caixinha tinha vários daqueles papeizinhos com os versículos. Então os irmãos iam à casa, fazer visita às casas e levavam essas caixinhas de promessa. Caixinha de promessa. E faziam ali o culto, faziam a oração, e após a oração eles falavam, agora nós vamos tirar um versículo, vamos ver o que Deus tem para nos dizer. E era assim que funcionava. Passava a caixinha para todos os presentes, cada um retirava uma papeleta com um versículo, muitas vezes o versículo fora do contexto, e ali eles falavam, olha, Deus está te falando isso, olha, a palavra que você tirou vai acontecer isso. Então eles faziam ali uma pregação com base no versículo que foi tirado aleatório de dentro da caixinha de promessa. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser tratada desta forma. Não pode ser tratada desta forma. Ela deve ser ensinada. E o ensino, ele passa por um processo de conhecimento, processo de oração, um processo de prostramento diante de Deus. Não pode ser feito dessa forma. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa lição. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada. Lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 11 a 13, nós temos o seguinte: quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, ao seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que a escutem. Reúnam o povo, homens, mulheres, crianças, os estrangeiros que morarem nas suas cidades, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos, que não conhecem esta lei, terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Então, isso aqui é um mandamento de Deus feito a Moisés, registrado lá no livro de Deuteronômio, que aquela lei, a Torá, né, a lei de Deus, o livro da lei, deveria ser lido perante toda a Assembleia, todo o povo de Israel. Jesus também ordenou o ensino da sua palavra. Lá em Mateus, capítulo 28, no versículo 19 e 20, diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus se preocupava com o ensino da palavra. Aliás, o ministério de Jesus Cristo foi marcado pela pregação e ensino da palavra. E principalmente das boas novas do Evangelho. E nós sabemos que Jesus esteve entre os doutores, ainda criança, com 12 anos de idade, ele esteve entre os doutores na sinagoga, e ensinou, e aqueles doutores da lei judaica ficaram impressionados com os ensinos que Jesus Cristo tinha, com o conhecimento que Jesus Cristo tinha da lei. Então, assim, no ministério de Jesus Cristo, a palavra de Deus
todo o Antigo Testamento, que essa era a Bíblia que Jesus lia, todo o Antigo Testamento era tratado por Jesus Cristo com muito zelo, com muito conhecimento. E as suas palavras eram pregadas com embasamento, dentro daquilo que Deus já havia revelado aos profetas do passado. Paulo ordenou o ensino da palavra de Deus. Paulo também foi enfático a ensinar a palavra de Deus e ordenar que ela fosse ensinada pelos seus discípulos. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 3, aqui nós vemos essa exortação do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente, Timóteo. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Olha só, dentro desse trecho que está em destaque amarelo aí para você, a profundidade da exortação do apóstolo Paulo. Pregue a palavra, esteja preparado. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é aleatório. Não, você precisa estar preparado a tempo e a fora de tempo. É a única forma que um ministro, que uma pessoa com responsabilidade, com zelo pela palavra de Deus, vai poder repreender, corrigir, exortar com paciência, ensinar as doutrinas essenciais do cristianismo de forma correta. Amém? Continuando. Resultado do ensino da palavra de Deus. É o item 4 da nossa revista. Resultado do ensino da palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela é poderosa. E ela é poderosa em todos os seus efeitos. Por mais que às vezes a gente ouve uma palavra, ou alguém ouve uma pregação, e parece que aquilo não teve assim aquele impacto que ele esperava. Mas ela não depende muito ali daquela pessoa. Ela vai entrar dentro do consciente daquela pessoa, ela vai trabalhar na vida daquela pessoa. A gente crê desta forma. Mas nós cremos porque Isaías, no capítulo 55, versículo 11, ele diz isso. Deus diz isso, aliás, através do seu profeta. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ele fala, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual eu a enviei. Perceberam? A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. É Deus que está falando. E ela vai fazer exatamente aquilo que ele deseja. Ela vai atingir o propósito na qual ela foi enviada. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, ele diz o seguinte, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Olha só que ilustração que nós temos aqui. E ele diz mais que ela penetra. Então essa palavra, que é uma espada de 2 gumes, ela penetra ao ponto de dividir a alma, o espírito, junta medulas. Isso vai mostrar o poder dessa palavra, que ela é viva e eficaz. E lá o escritor hebreu diz que ela julga os pensamentos e intenções do coração. Então, queridos, os resultados da palavra, do ensino da palavra de Deus, eles são tremendos, impactantes. É isso que a gente precisa ter em mente. Vamos continuar aqui.
O ensino da palavra, o item 1, o ensino da palavra gera temor a Deus. Gera temor a Deus. O que é temer a Deus? O que quer dizer essa palavra temor a Deus? Aqui é importante a gente fazer uma pequena observação a respeito do significado dessa palavra. Temor aqui, ele não quer dizer exatamente que a pessoa precisa ter um medo de um Deus carrasco, um Deus que pune, que castiga. Ela não precisa temer um Deus irascível, que se ira com qualquer coisa, né? Não é esse tipo de medo que nós vamos, que a Bíblia está querendo dizer, não é esse tipo de temor a Deus. Nós temos que associar o significado dessa palavra temor a Deus, também aquilo que o Novo Testamento traz ali na pessoa de Jesus Cristo, e ali nós vamos entender que esse temor a Deus, ele é mais relacionado com uma reverência a Deus, com respeito à palavra de Deus. Temer a Deus é você reconhecer a soberania e o poder de Deus, que existe uma diferença de ser entre você e Deus, que Deus é o Deus Criador, todo-poderoso, soberano, e você é a criatura finita, dependente de Deus. Né? Então, essa distância ontológica, essa distância de seres, é aquilo que nos causa temor, reverência, né? Sermos submissos e obedientes à palavra de Deus. Então essa é o significado de temor a Deus. E então um dos resultados do ensino da palavra é gerar temor a Deus. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10, que está aí, diz assim: houve um dia que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra. Então, Deus tinha essa preocupação para que o seu povo o temesse, o respeitasse, tivesse essa reverência com relação a ele, reconhecesse o seu poder. O temor a Deus, isso aqui é um outro ponto muito importante, está aí como 1.1, que o temor a Deus gera rejeição ao mal. Aquele que teme a Deus, automaticamente ele odeia o mal. Provérbios 8, versículo 13, olha lá o que ele diz: temer ao Senhor é odiar o mal. Odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Provérbios capítulo 16, versículo 6. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Então, o principal efeito é o homem se afastar do mal. Temer a Deus automaticamente te levará distante da maldade. 2. O ensino da palavra, então, lá nos resultados, né? Nós estamos estudando os resultados. O ensino da palavra gera arrependimento. O ensino da palavra gera arrependimento. Neemias, no capítulo 9, no versículo 1 a 12, diz o seguinte: no dia 24 do mês, os israelitas se reuniram e jejuaram. Vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Lembra lá que nós lemos em Neemias capítulo 8, um capítulo atrás, aí, nós não vimos lá que eles choraram e lamentaram. E uma das ações que o povo judeu era a prática deles, Davi fez isso no momento de dor, de arrependimento, no momento em que o povo reconhecia que era pecador diante de Deus, eles se vestiam de pano de saco e jogavam cinzas e terra sobre sua cabeça. Então, o ensino da palavra de Deus, ela sempre gerará arrependimento. É nesse momento que a palavra te colocará à frente de um espelho e você verá nesse espelho o reflexo dos seus pecados. O quanto que você
o quanto que você está contaminado pelo mal, pela soberba, pelo orgulho. Continuando ali no versículo 2, os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Eles levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Reconhecimento de pecado, arrependimento de pecado. Um dos efeitos. Item 3. O ensino da palavra implanta um comportamento ético no cristão, que nós chamamos aqui de etos cristãos. Então, o ensino da palavra de Deus, ele transforma a vida do ser humano em toda a sua completude, em toda a sua integralidade. E uma das partes que é transformada na vida desse ser humano é o seu comportamento ético, é o seu dever diante da sociedade. Então ali, item A, o cristão é honesto em qualquer circunstância. 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 21, ele diz: pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, o que é honesto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Romanos, capítulo 12, versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Mais uma vez, o apóstolo Paulo está exortando as igrejas a agirem corretamente, a agirem com honestidade. O cristão que é transformado pela palavra de Deus, que é transformado pelo poder da palavra de Deus, ele tem o seu comportamento ético revigorado, restaurado. Ele vai tratar com correção com o seu próximo. Ele vai se apartar do mal. Ele vai ser honesto nos contratos. Ele vai honrar a sua palavra. Né? E infelizmente, queridos, infelizmente, isso aqui que a gente precisa prestar muita atenção, o que nós temos visto no meio evangélico, aí, o que está sendo repercutido nas mídias sociais, infelizmente, é algo, o comportamento daquelas pessoas está totalmente contrário àquilo que a Bíblia ensina. O que nos leva a crer que aquelas pessoas não foram verdadeiramente transformados pelo poder da palavra de Deus. Infelizmente, isso é uma triste realidade que nós encontramos dentro daqueles que se dizem evangélicos, não é? Infelizmente. Olha só, o cristão jamais mente. Efésios, no capítulo 4, versículo 25, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. O apóstolo João diz que o diabo, ele é o pai da mentira. Que todo engano está na pessoa do diabo. Se o diabo é o pai da mentira, os filhos do diabo são mentirosos. Então aqui existe essa grande separação. Filho de Deus é filho de Deus, não tem nada a ver com mentira. E a palavra de Deus, ela opera no ser humano para fazê-lo reflexo da verdade que há em Deus. Item C. O cristão não se apropria do que não é dele. Efésios 4, versículo 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Então,
O cristão não se apropria do que é dele, não furta, não rouba. Né? Antes, é uma pessoa que trabalha e que se preocupa em repartir com quem precisa. Entender, o cristão vive uma vida de pureza moral. Efésios 5, versículo 3 a 5. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não, versículo 4, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certo disto, nenhum imoral, nenhum impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Queridos, quando você lê essa palavra, com atenção, você percebe o quanto é importante o cristão se manter puro, ter uma vida sexual pura, ser homem de uma única mulher, honrar os valores cristãos, o casamento heterossexual, não só ali na questão sexual, mas na conversa, no diálogo com quem não é crente. O apóstolo Paulo fala, não haja obscenidade nas suas conversas, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Muito sério isso, e é tão sério que ali no versículo 5, a sentença já está dada. Nenhum imoral tem herança no reino dos céus. O cristão não dá falso testemunho de alguém. O que é dar falso testemunho? É você acusar uma pessoa sem provas. É você acusar uma pessoa de qualquer coisa errada e não provar que aquilo seja uma verdade. Isso é falso testemunho. E mesmo que você tenha prova, a forma como você vai tratar um cristão precisa ser adequada, precisa ser considerada dentro de uma certa ética. A Bíblia trata desses assuntos, de como que você vai tratar com as lides, né? com as discussões internas dentro da igreja, com o seu semelhante, com o seu próximo, com o seu irmão. Então tudo isso precisa ser bem observado. Irmãos, Tiago 4:11, irmãos, não falem mal um dos outros, quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. O ensino da palavra dá conhecimento. Aqui nós já estamos terminando, nosso último item, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 15. Quanto a vocês, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Aqui o apóstolo Paulo está mais uma vez ensinando essa carta dirigida ao seu discípulo Timóteo. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E mais uma carta ali a 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 5 a 7, Paulo diz, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda a palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Pois bem, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, que Deus possa abençoá-los grandiosamente. Vamos encerrar então com uma oração.
Bendito Deus e poderoso Pai, nós mais uma vez te agradecemos pela rica oportunidade que nós tivemos de meditar, refletir a respeito da tua palavra. E nós te pedimos, ó bendito Deus, que tu guarde, que tu grave a tua palavra no profundo do nosso coração, para nós não pecarmos contra ti, para que nós possamos viver uma vida íntegra, uma vida de um cristianismo verdadeiro, uma vida, Senhor, pautada pelos teus mandamentos. Deus, guarda o teu povo, Senhor, dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Nos dê, Senhor Deus, discernimento, nos dê entendimento, a sabedoria, a iluminação do teu Espírito Santo, Senhor, para compreender a tua palavra. É o que nós te pedimos para a honra e glória do teu santo nome. Muito obrigado, tenha uma boa tarde e um bom final de semana. Amém.